rei apagado da história da Inglaterra. A história da monarquia inglesa está longe de ser um conto de fadas. Entre guerras, traições e reis sendo apagados da história, o que não falta é confusão. Mas e se eu te dissesse que a Inglaterra já teve um rei que tecnicamente não foi rei? Sim, existiu um monarca que governou por mais de um ano, mas que foi simplesmente apagado dos registros oficiais. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre o rei da Inglaterra que lá eles preferem fingir que nunca existiu. Uma história digna de Game of Thrones, cheia de reviravoltas, conspirações e um bando de nobres que mudava de lado mais rápido que jogador de futebol em fim de contrato. Então, já pega o seu café ou um colar de ouro, porque até coroa improvisada vai rolar nessa história. Então, vem comigo. E para começar essa viagem no tempo, voltamos ao ano de 1216, durante o reinado de um rei que... Rei Luís VIII da França? Espera, Luís? Como assim? Desde quando a Inglaterra teve um rei francês? Calma, vamos começar pensando em um rei inglês medieval. Qual rei você imagina? Posso dizer que agora você geralmente se enquadra em um dos 4 grupos. Primeiro, são aqueles que entenderam mal o que quero dizer com medieval. Aí você escolhe Henrique VIII. O segundo e possivelmente maior grupo é composto por aqueles que escolheram um dos 5 grandes reis, os famosos medievalistas, dos quais a maioria das pessoas já ouviram falar, mesmo sem serem especialistas. Se você é um deles, está pensando em William Conquistador, Ricardo Coração de Leão, João Sem Terra, Henrique V ou Ricardo III. O terceiro grupo é aqueles que amam os anglo-saxões. Então escolhem Alfredo Grande, Eduardo Confessor ou qualquer um que comece com AE. E, finalmente, vem aqueles que têm seus próprios interesses na Idade Média e seus próprios reis de estimação, que escolheriam William II, talvez, ou quem sabe Estevão, aquele inspirado no House of Dragon, ou até Eduardo II, que morreu com ferro em brasa lá no Fiofó. Agora, e se eu te disser que ninguém vai falar o rei Luís, que era francês? Pois é, essa parte da história não aparece muito nos livros escolares, mas tecnicamente Luís foi rei da Inglaterra, ou melhor, quase rei. Ele foi reconhecido por parte da nobreza inglesa, chegou a controlar territórios na ilha, mas, bom, sua coroação nunca aconteceu oficialmente. E você sabe como a monarquia inglesa leva essa história de tradição bem a sério, né? Se não teve coroa na cabeça, não valeu. Ele foi descrito por Terry Jones em sua série de TV Medieval Lives, como o rei da Inglaterra que ninguém nunca ouviu falar. E detalhe que ele governou de maio de 1216 até setembro de 1217. Mas como isso aconteceu? Como a Inglaterra chegou ao ponto de chamar um príncipe francês para governar? Essa confusão toda começou um pouco antes com um cara que você já deve conhecer, João Sem Terra. Sim, aquele mesmo vilão das histórias do Robin Hood. Agora, imagine que você está na Inglaterra do século XIII. O rei é João Sem Terra. E se você acha que já ouviu esse nome antes, não é por acaso. Esse homem é praticamente um sinônimo de incompetência real. Sabe aqueles chefes que conseguem transformar qualquer ambiente de trabalho num pesadelo? João Sem Terra era esse cara, só que com o reino inteiro. Primeiro, ele perdeu quase todos os territórios ingleses na França, incluindo a Normandia, que era a joia da coroa inglesa desde os tempos do William Conquistador. Isso já foi uma vergonha. Mas João não parou por aí. Com talento especial para tomar decisões ruins, ele conseguiu irritar a nobreza inglesa ao cobrar impostos absurdos para financiar guerras que ele não sabia vencer. Sim, ele era do tipo que entrava em uma briga sem estratégia e depois queria que todo mundo pagasse a conta. Os barões, obviamente, não gostaram nada disso. O resultado, uma revolta generalizada. E quando eu digo revolta, não é só um protesto básico, do tipo que dá para resolver com um pedido de desculpa e um pãozinho grátis. Os barões estavam prontos para depor o João. Aí, em 1215, pressionado pelos nobres furiosos, o João I da Inglaterra, o João Sem Terra, foi forçado a assinar a Magna Carta, um documento que limitava o poder do rei pela primeira vez na história inglesa.
Isso significava que ele não podia mais sair aumentando impostos, prendendo nobres sem motivo ou declarando guerra do nada. Basicamente, ele tinha que começar a agir como um adulto responsável, e ele odiou isso. Se você acha que assinar a Carta Magna resolveu os problemas do João Sem Terra, pode esquecer. Na verdade, foi exatamente o contrário. O rei colocou sua assinatura no documento com a mesma animação de quem assina um contrato de internet cheio de taxas escondidas. E assim que teve chance, resolveu rasgar tudo e fingir que nunca concordou com nada. Mas calma, eu chego lá. Depois de assinar a Carta Magna em 15 de junho de 1215, o João Sem Terra percebeu que estava basicamente encurralado pelos barões. Mas o João nunca foi do tipo que aceita perder. Assim que deixou Runnymede, onde a carta foi assinada, ele começou a reunir tropas e se preparar para a vingança. Aí você me pergunta, ele não tinha assinado e concordado com os termos da Magna Carta? Sim, mas só na teoria. Na prática, o João apelou para o Papa Inocêncio III, que convenientemente anulou a Carta Magna, alegando que nenhum rei deveria ser forçado a aceitar condições impostas pelos seus súditos. Basicamente, Roma deu carta branca para o João ignorar tudo e agir como se nada tivesse acontecido. E aí, os barões pensaram, é assim? Vamos resolver na espada. Resultado, uma guerra civil que colocou a Inglaterra no maior caos político desde a invasão normanda de 1066. A Guerra dos Barões foi um conflito que, no fundo, não era só sobre impostos ou terras. Era sobre até que ponto um rei poderia fazer o que quisesse sem consequências. A guerra começou em setembro de 1215 com os barões revoltados tomando Londres, enquanto João tentava retomar as cidades rebeldes. O problema? Ele não era exatamente um gênio militar. O rei João até conseguiu algumas vitórias iniciais, mas os seus ataques eram totalmente desorganizados e a falta de apoio da nobreza inglesa o deixou cada vez mais isolado. E agora, se você fosse um barão inglês naquela época, o que faria? Continuaria fiel a um rei desastroso ou aproveitaria a oportunidade para tirar ele do trono? Pois é, eles escolheram a segunda opção. Mas tá, quem eram os herdeiros do João Sem Terra? O filho dele, o Henrique, tinha 8 anos. E o outro herdeiro óbvio, seu sobrinho Arthur, tinha desaparecido em circunstâncias misteriosas alguns anos antes. E tinham rumores que ele foi assassinado por ordem do próprio João Sem Terra. Pois é, a vida medieval. Ou seja, ninguém sabia o que fazer. Eles estavam em uma sinuca de bico. Então os barões tiveram uma ideia que na época pareceu genial, mas que hoje soa como uma tragédia. Eles olharam para o mapa e pensaram, ei, que tal chamar um francês? Sim, porque quando você está brigando com seu próprio rei, a solução óbvia é chamar o filho do rei inimigo. Faz total sentido. E assim, Luís, filho do rei da França, Felipe II, entrou na jogada. Os barões estavam tão desesperados para se livrar do João Sem Terra que chamaram o príncipe estrangeiro para tomar o trono inglês. Agora, pensa no que deveria estar passando na cabeça do rei da França nesse momento. Peraí, os ingleses estão me chamando para governar o país deles e eu vou ter a Inglaterra sem precisar lutar por ela? É pegadinha? Não era pegadinha, não. E, nesse ponto, vale a pena perguntar quem era o Luís. O Luís nasceu em 1187, filho mais velho e herdeiro do rei francês Felipe Augusto. Desde pequeno, ele foi preparado para ser um líder e guerreiro. Afinal, seu pai era um dos reis mais poderosos da Europa, e o Luís seria o próximo na linha de sucessão. Em 1200, ele se casou com Blanche de Castela, aquela que, detalhe importante, era neta de Henrique II da Inglaterra e da Leonor de Aquitânia. Isso significava que, por direito da sua esposa, o Luís podia assim reivindicar alguma conexão ao trono inglês. Mas não pense que ele era só um príncipe de sangue azul sem experiência militar. Isso muito pelo contrário. Então, em 1215, o Luís já tinha ganhado a reputação de um guerreiro brilhante. Ele passou anos lutando contra os ingleses na França e também liderou campanhas contra os hereges no sul do país. E além de bom de guerra, ele também era considerado honesto, justo, moral e um homem de palavra. Ou seja, tudo que o João Sem Terra não era. Então, quando os barões ingleses começaram a procurar um novo rei, eles precisavam de alguém com sangue real, mas que também fosse forte o suficiente para manter o trono.
E o Luís preenchia todos esses requisitos. Além disso, ele era casado com a sobrinha do João. Tinha experiência militar, tinha homens suficientes para uma invasão e, o mais importante, queria um reino próprio. Pensa só, em 1216 o Luís tinha 28 anos, era um homem experiente e ativo, mas não tinha qualquer perspectiva de se tornar rei da França tão cedo, já que seu pai, Felipe II, ainda era saudável. Ou seja, conquistar um reino próprio parecia uma excelente ideia. Então, com o apoio dos barões ingleses, o Luís desembarcou na Inglaterra em maio de 1216. Agora, detalhe importante. Muitos historiadores dizem que ele invadiu a Inglaterra, mas na prática ele foi convidado pelos próprios barões. Então, tecnicamente, não foi uma invasão tradicional. Aí, no começo, tudo correu perfeitamente bem para o Luís. Cerca de metade dos barões vieram até ele imediatamente. Castelos e cidades se renderam sem resistência e o próprio rei da Escócia, o Alexandre II, foi lá prestar homenagem ao Luís. E o João Sem Terra? Bom, ele percebeu que podia perder o trono ou pior, ser assassinado, então ele fugiu para o oeste da Inglaterra em vez de enfrentar o Luís diretamente. O Luís, então, entrou em Londres triunfante e foi aclamado rei. Agora você pode estar se perguntando se ele foi aclamado por que não foi coroado. Os barões organizaram uma missa na Catedral de São Paulo para celebrar sua ascensão ao trono. Mas aí veio um problema gigantesco. Os bispos ingleses que podiam coroá-lo estavam excomungados. Sim, a Igreja Católica tinha dado um baita bloco neles. Então ninguém podia realizar a coroação oficialmente. E se tem uma coisa que um rei medieval não pode se dar ao luxo é ficar do lado errado da igreja. O Papa da época, Inocêncio III, já estava 100% fechado com João Sem Terra, ou seja, ele era a favor do João Sem Terra. E depois que ele morreu, continuou apoiando o filho dele, que seria o Henrique III. Então o Luís não apenas estava reinando sem ser coroado, mas também acabou sendo excomungado pelo líder máximo da cristandade. Isso não era um detalhe pequeno. Na Idade Média, ser excomungado era o equivalente a ter o seu CPF cancelado. Sem o apoio da igreja, um rei perdia autoridade, legitimidade e principalmente o medo dos súditos. Mas isso importava? Na prática, nem tanto. Na Inglaterra medieval, ser rei não dependia só da coroação, mas também da aclamação. Quer um exemplo? Eduardo V, o príncipe da Torre, nunca foi coroado, mas foi rei. Lady Jane Grey foi coroada, mas nunca foi rainha. E antes que alguém diga que foi machismo, o verdadeiro problema foi que o parlamento nunca reconheceu o testamento do Eduardo VI como legítimo. A matemática monárquica é confusa, eu sei. Mas voltando ao Luís, no começo parecia que tudo daria certo para ele, como eu comentei. Ele tinha apoio dos barões, Londres estava sob seu controle e o João Sem Terra já estava praticamente fora do jogo. Aliás, falando no João, ele não chegou a ver o fim dessa história. Em 18 de outubro de 1216, no meio da guerra, o João o João Sem Terra morreu. E claro, do jeito mais João Sem Terra possível, de doença enquanto fugia dos inimigos. Algumas fontes dizem que ele morreu de disenteria, ou seja, muita caganeira. Outras sugerem que ele pode ter sido envenenado, porque ninguém confiava em ninguém naquela época. Mas o fato é que ele morreu sem concluir a sua guerra contra o Luís. E foi aí que tudo mudou. Porque até então, a guerra era entre o João Sem Terra, um rei incompetente, e Luís, o estrangeiro esperançoso. Mas agora, João tá fora do jogo. E quem sobrou? Um menino de 9 anos. E de repente, o Luís passou de o salvador dos barões para o francês que quer tomar o trono de uma criança. E essa foi a pior virada possível para ele. Porque, veja bem, os barões queriam um fantoche. Eles não queriam um rei que governasse de verdade. Queriam alguém que assinasse os documentos enquanto eles controlavam o país. E o Luís não estava jogando esse jogo. Ele realmente chegou lá e falou: vou assumir o trabalho e vou governar. E para piorar, começou a encher o governo de franceses e flamengos, deixando os nobres ingleses de lado. E aí que os barões ingleses olharam uns para os outros e pensaram: eita, que talvez a gente tenha cometido um erro. E quando a nobreza inglesa começa a repensar suas escolhas, é porque alguém vai se dar muito mal. E se a situação de Luís já estava ruim, ficou ainda pior quando em 1216 o Papa Inocêncio III morreu. Agora,
Isso podia ser uma boa notícia para ele, certo? Afinal, o grande inimigo dele na igreja tinha acabado de sair do jogo. Mas não. O problema é que o novo Papa, o Honório III, não só manteve a mesma posição, como dobrou a aposta no apoio à Casa Plantageneta. Ele continuou defendendo Henrique, o filho do João Sem Terra, e os nobres ingleses que ainda resistiam. Para a igreja, o Luís não era um rei legítimo, mas um invasor herege. Então, com o novo Papa ativamente trabalhando contra o Luís, os bispos ingleses começaram a retirar o seu apoio. O que antes parecia um plano brilhante, de repente começou a parecer um erro de cálculo gigantesco. E quando os nobres ingleses ficam indecisos, você já sabe o que acontece: traição à vista. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Luís tentava consolidar o seu poder, os aliados dos Plantagenetas agiam rápido. Eles sabiam que, se quisessem tirar o Luís da jogada, precisavam de uma alternativa viável. E quem era essa alternativa? O filho de João, Henrique, que só tinha 9 anos. E você acha que isso foi um obstáculo à idade? Óbvio que não. Os nobres decidiram que, se era para a Inglaterra ter um rei fraco, que seja pelo menos um inglês. Mas aí surgiu outro problema para a coroação do menino Henrique. A coroa oficial tinha sumido no meio da guerra. Literalmente evaporou. Agora imagina os nobres olhando uns para os outros, tentando achar uma solução para esse problema. Até que alguém, provavelmente um cara muito criativo, sugeriu: que tal um colar de ouro? E pronto, pegaram o colar da mãe do Henrique e usaram no lugar da coroa real. Porque aparentemente, na monarquia medieval, o que importava era o simbolismo. Mas a confusão não parou por aí. Eles também não tinham um arcebispo para fazer a cerimônia. Mas isso os impediu? Óbvio que não. Chamaram o bispo de Winchester, que por sorte tinha as chaves do tesouro real e conseguiu garantir que pelo menos o evento tivesse um pouco de polpa. O problema é que a cerimônia foi um fiasco total. Nem todos os aliados do falecido João Sem Terra conseguiram chegar a tempo. E a coroação foi feita meio às pressas. Mas oficialmente o Henrique III era rei. Agora vamos pensar na situação do Luís. Agora que o João estava morto e o Henrique III tinha sido coroado, ainda de maneira improvisada, qual seria a desculpa para manter o Luís no trono? O apoio dos barões ingleses foi derretendo mais rápido que vela em igreja medieval. E para piorar, o rei da França, Filipe II, parou de enviar dinheiro e tropas. O Luís, que até então tinha um exército bem equipado e suporte militar, começou a perceber que suas tropas estavam enfraquecendo, seu suprimento de recursos estava secando e seus aliados estavam desaparecendo. Ou seja, um desastre prestes a acontecer. E aconteceu. Em maio de 1217, o Luís teve que dividir o seu exército para lutar em Dover e no norte da Inglaterra ao mesmo tempo. E adivinha, deu errado nos dois lugares. Ele não conseguiu tomar o castelo de Dover e suas tropas no norte foram derrotadas na Batalha de Lincoln. Foi um golpe pesado. Agora, o Luís não estava apenas perdendo território, ele estava perdendo credibilidade. E o que acontece com um rei medieval que perde credibilidade? Exatamente, perde tudo. Mas ainda havia uma última esperança para o Luís. E essa esperança vinha diretamente da França. Enquanto o Luís estava tentando resistir na Inglaterra, sua esposa Blanche de Castela não ficou esperando sentada no trono da França. Lembrando que a Blanche não era apenas a esposa do Luís. Ela era uma líder nata, neta do Henrique II da Inglaterra e da Leonor da Aquitânia e uma das mulheres mais influentes da sua época. Ela não ia deixar o seu marido ser derrotado sem lutar até o fim. A Blanche, então, usou toda a sua influência para conseguir apoio militar e financeiro na França. Ela negociou com os nobres, pressionou aliados e conseguiu reunir uma nova frota de soldados e suprimentos para reforçar o Luís na Inglaterra. Ou seja, se esse exército conseguisse chegar, o Luís ainda conseguiria virar o jogo. E em agosto de 1217, as tropas enviadas pela Blanche zarparam para a Inglaterra. Agora era tudo ou nada. Se o Luís recebesse esses reforços, ele teria uma última chance. Bom, se uma coisa essa história já provou é que as coisas nunca saem como esperado. Os ingleses muito espertos já estavam de olho nessa movimentação. A frota francesa estava navegando rumo à Inglaterra quando, em 24 de agosto de 1217, ela foi interceptada pelos navios ingleses na Batalha de Sandwich. Sim, Sandwich.
E o que aconteceu? Um desastre completo para os franceses. Os ingleses atacaram com força total. Navios foram afundados ou capturados, soldados franceses foram mortos ou feitos prisioneiros e os reforços nunca chegaram ao Louis. E agora? Ele estava sozinho, sem apoio, sem dinheiro e sem aliados. E quando até sua esposa, que fez tudo para salvá-lo, não conseguiu mais enviar ajuda, é um sinal que o jogo acabou. Louis não tinha escolha a não ser negociar a paz. E foi assim que, em 11 de setembro de 1217, o Louis foi forçado a assinar o Tratado de Lambert. Pelo acordo, ele teve que reconhecer que nunca foi o legítimo rei da Inglaterra e abrir mão de qualquer pretensão ao trono inglês. Mas a parte mais interessante, os ingleses pagaram uma quantia em dinheiro para ele simplesmente ir embora e fingir que nada aconteceu. Ou seja, ele foi basicamente indenizado para desistir do trono que nunca teve. E assim, sem coroa, sem trono e sem reconhecimento oficial, o Louis voltou para a França e foi riscado da história da Inglaterra como se nada tivesse acontecido. Se você vê a lista dos monarcas da Inglaterra, você não vai encontrá-lo. O curto reinado de Louis tem sido muitas vezes então esquecido nos livros de história, mas foi um período super importante na história inglesa e um dos grandes de todos os tempos. Ele teria governado a Inglaterra como um reino separado ou teria anexado de alguma forma a França? O que teria acontecido no futuro? E a Guerra dos 100 Anos? No final das contas, como eu comentei, o Louis voltou para a França e lá ele esteve envolvido em várias outras batalhas antes de suceder o trono em 1223 como Luís VIII. Ele era considerado quase invencível em termos militares, mas também contraiu disenteria, a caganeira, uma doença comum entre soldados em condições insalubres que acabou fazendo com que ele morresse em novembro de 1226 aos 39 anos. Ele foi sucedido na França pelo seu filho de 12 anos, Luís IX, que se tornou um dos grandes reis da França. Agora quero saber, você acha que os ingleses fizeram certo em apagar o Louis da história ou ele merecia ser reconhecido como rei? Me conta aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e se você não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.